Graça e paz na luz de Jesus, irmãos. Amém? Mas para quem não gosta muito desse tipo de saudação, bom dia mesmo, que Deus te abençoe, em nome do Senhor. Ontem à noite eu tive o privilégio de estar ministrando e nós começamos a caminhar na a segunda carta de Paulo a Timóteo. E além de destacar que a vida desses dois homens foi marcada por uma relação profunda de discipulado, onde um discípulo mais maduro, Paulo, andou, caminhou, auxiliou um discípulo até então menos maduro, Timóteo, que essa carta então está inserida num momento crítico, onde Paulo está preso e ele percebe que aquela prisão iria resultar na morte dele. Timóteo está pastoreando, já não era tão jovem mais, mas estava sofrendo a dor de ver o que estava acontecendo com o seu discipulador. Paulo escreve então essa carta, que é a última carta escrita do Novo Testamento por Paulo, evidentemente que nós temos os escritos de João, e aqui ele abre o coração e ele deixa algumas ênfases muito intensas para o coração de Timóteo. Nós vimos isso ontem. Ele enfatiza a palavra, e aí eu disse, mas enfatiza não a palavra de Deus como apenas um elemento de conhecimento, não é algo apenas cognitivo, mas é algo que invade o coração, que transforma a vida. Ele enfatiza os relacionamentos, e não só o relacionamento entre ele e Timóteo, ele enfatiza a centralidade de Cristo. Então, quando nós falamos de discipulado, nós estamos falando de um ambiente de confiança, onde existe palavra que alcança o coração, onde existem relacionamentos sinceros, verdadeiros, profundos. Isso faz parte, evidentemente, do verdadeiro discipulado, e onde Cristo é o centro, porque Ele é o mestre, nós somos discípulos dEle. E, nesse sentido, qualquer modelo de discipulado que se proponha a ser o ditador na vida do outro, esse modelo não é bíblico. Pode até ser discipulado, né? Pode ser. Quem disse que não é? Só que o mestre é que foi trocado. Porque, na verdade, quem tem que conduzir suas decisões? O mestre, não o discipulador. Sendo assim, e se o mestre é Jesus, quem é que no discipulado cristão nos leva a tomar as decisões acertadas? É o mestre Jesus. Amém? Essa é a síntese de ontem. Mas eu disse que tudo isso requer algo que muitas vezes nós não paramos para pensar, que chama-se intencionalidade. Como nós podemos viver isso na prática? Como isso pode sair de uma retórica, de um discurso, para que nós possamos ver isso sendo construído na vida da igreja e de maneira multiplicável. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Eu tenho duas falas pela manhã. A primeira, então, eu quero dar alguns fundamentos práticos do discipulado, e a segunda, eu quero contar boa parte do meu testemunho, porque eu sou presbiteriano muito antes de ser crente. Meus pais eram meio doidos, então eu fui na igreja pela primeira vez na minha vida com 3 dias de idade, né? Naquela época não tinha esse negócio, vírus, não sei o quê, para pegar alguma coisa, não, né? Então, minha primeira ida na igreja foi com 3 dias de idade, e continuo aí servindo. Disse durante muitos anos para minha mãe, tem coisa que você tenha cuidado em falar para sua mãe, viu, filho? Porque eu falava assim para minha mãe, eu nunca vou ser pastor. Estou aqui, sou pastor, não é? Então, mas a pergunta é, e na vida do senhor, como é que é esse negócio de discipulado? O senhor foi discipulado, não foi discipulado? Como é que isso aí funciona na sua vida e na igreja que você pastoreia? Aí a gente vai bater um papo, talvez tirar algumas dúvidas, tá bom, pessoal? Pode ser assim? Posso ouvir um amém? Amém. Aqui é um pessoal bom, viu, Márcio? Porque eu costumo dizer que presbiteriano, o povo diz assim, presbiteriano não dá glória a Deus, dá sim, gente. Presbiteriano não fala amém, fala sim. O problema é que os presbiterianos, de modo geral, falam para dentro. Você entendeu?
Quando você vê assim, o cara recebe uma bênção e ele dá uma suspirada, ele falou dentro dele, glória a Deus, solenemente. Então, o único problema do presbiteriano é esse, né? Bom, vou contar uma história rapidinho, né? Porque o pessoal mais pentecostal, eles são diferentes, né? Eles externam mais. Eu estava junto de um irmão pentecostal. Você sabe o que é prato Duratex? Os mais novos aqui nem devem saber direito. É aquele prato que, teoricamente, ele não quebra, né? Teoricamente, porque eles quebram. Só que eles são resistentes. Estou sentado à mesa com um irmão pentecostal. O prato, ele bate o braço no prato, o prato cai, dá umas 2 pingadas assim, pá, pá, ele pega o prato, né? E o prato não quebrou. Aí ele falou assim, eita, Jeová poderoso! Né? Então, assim, os irmãos, em tudo eles veem Deus, até no prato Duratex não quebrar, né? A gente tem que aprender com esses irmãos muitas coisas, eles têm muito o que nos ensinar, não é verdade? Mas vamos lá, 2 Timóteo capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Diz assim a Escritura, meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-la a outros. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto de seu esforço. Pense no que eu estou lhe dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas estas coisas. Aqui Paulo faz um apelo a Timóteo. E tem muito a ver com intencionalidade. Timóteo, primeiro, se fortaleça. Há uma coisa interessante quando a gente se torna um discipulador. Você nunca deixa de clamar pelo crescimento das pessoas que você discipulou. Você pode deixar de caminhar com elas de perto, mas elas sempre estarão no seu coração. E você estará no coração delas. Então aqui Paulo diz assim, meu filho, se fortaleça na graça. Se fortaleça na graça. Pense só, gente, a essa altura, Paulo está preocupado ainda com o coração de Timóteo. Mas é interessante porque, ao mesmo tempo, ele também diz para Timóteo, logo depois, se você pular do verso 1 para o verso 3, você verá que aí agora ele diz assim, e suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Ou seja, aqui a relação é uma relação de interdependência. Interdependência. Nós temos que ser dependentes de Deus. E precisamos ser interdependentes uns dos outros. Ou seja, só Deus que é o nosso sustentáculo, a nossa rocha. Mas Ele sendo a nossa rocha, Ele gera relações de interdependência. Eu não dependo totalmente do outro, mas Ele é uma bênção na minha vida, como eu também sou na dele. Como eu também sou na dele. Então, discipulado é uma relação onde palavra, relacionamento e Cristo precisam estar ali no centro, mas também uma relação intencional de interdependência. Por isso, discipulado é algo que a gente faz dando abertura do coração para o outro. Não tem como discipular sem abertura de coração, sem confiança, sem exposição. Toda vez que eu começo um ano com um grupo de discipulado,
a gente conta as nossas histórias de vida. E ninguém aqui tem uma vida que tudo foi um mar de rosas. Sua vida tem capítulos bons, mas tem capítulos ruins. Sua vida tem coisas que você se orgulha, mas tem coisas que, se você pudesse voltar lá atrás, você voltaria e mudaria, mas já passou, você não tem como voltar e mudar. Todos nós somos assim, com maior ou menor intensidade nos problemas, mas todos nós somos assim. Então, quando a gente vai lá para o grupo de discipulado, o dia mais difícil para mim no ano é o dia que eu vou contar a minha história de vida. Mas é o dia mais importante no nosso grupo de discipulado. Sabe por quê? Porque se eu for transparente, e se eu falar das coisas boas, mas falar das coisas ruins, dos capítulos bons, mas falar dos capítulos maus, aquelas pessoas que eu estou andando com elas, elas vão entender. Gente, o pastor está abrindo a vida dele desse jeito. Então eu posso. Eu também posso. Eu posso chegar aqui e contar a minha história do jeito que ela é. E isso vai gerando o quê? Um ambiente de confiança. Aqui você pode ser você. Aqui você pode ser você. Entende? Paulo e Timóteo viveram isso. Muitas vezes. Muitas vezes. E aqui Paulo então começa o capítulo 2 falando, cara, cuida do seu coração, se fortalece na graça. E logo no verso 3 ele já diz, mas também me ajuda, cuida de mim também, esteja comigo no meu sofrimento. E aí quando você é discipulado, ou quando você discipula pessoas, você começa a ter gente que está com você. Porque a essência do discipulado é estar com. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. E aí quando você tem esse tipo de relacionamento, você constrói jornadas que durarão por toda a sua vida. Não é um projeto de curto prazo. Não é um projeto cujos frutos chegam amanhã ou depois de amanhã, mas é uma visão de reino que envolve toda a sua vida. Mas aí o apóstolo diz, você aprendeu muita coisa comigo, Timóteo. Você cresceu comigo, Timóteo. Então eu quero te orientar. O que é que você vai fazer? Você vai selecionar alguns homens fiéis. A Revista Atualizada usa a palavra idôneos. Idôneos. A NVI usa a palavra fiéis, homens que sejam fiéis. E essa versão que nós estamos lendo, não é? Fala, pessoas de confiança. Pastor, todo mundo é discipulável na igreja? Sim e não. Como assim? Sim e não. Sim, se todos tiverem um coração ensinável. Mas, como nem todos têm, tem gente que é indiscipulável. Indiscipulável. Uma vez chegou um irmão para mim e falou assim, pastor, eu não entendo. Todo mundo aí, ó, vivendo discipulado nessa igreja. Eu já pedi para o fulano me discipular, para o outro fulano me discipular, ninguém quer me discipular. Tem algum problema comigo, pastor? Eu falei assim, tem. E como eu conheço bem, já é minha ovelha há muitos anos, você tem. Qual que é o problema então, pastor? Me diga, eu falei assim, porque você é duro de coração. Porque você acha que sabe tudo. Porque você briga com as pessoas por coisas bobas e cobra delas. Como que alguém vai te discipular? Eu não quero te discipular não, cara. Eu não quero. Nem sua mulher está te aguentando. Semanas anteriores ele tinha vindo no gabinete para falar mal da mulher. Nem sua mulher está te aguentando, cara. Não, ninguém dá conta de discipular de jeito, não. Ah, então o que eu tenho que fazer? Eu falei assim, você tem que abaixar a bola, virar uma pessoa ensinável.
Você tem que se tornar uma pessoa mais humilde. Você tem que parar de achar que você tem razão em tudo e começar a repensar isso. Aí a gente vai ver os sinais e alguém muito corajoso vai falar assim: eu vou discipular o irmão. Porque vai ter que ser corajoso. Pensei comigo, né? Perdi a ovelha. Vai embora. Está lá até hoje. Já baixou bastante a bola, graças a Deus. Entende? O confiável aqui não é só que a pessoa guarda segredo. O confiável aqui é se alguém, essa pessoa que está sendo selecionada para ser discipulado, ela é ensinável, ela tem fome de crescimento, ela tem abertura de coração. Aí você começa a entender por que que Jesus não escolheu nenhum fariseu para ser discípulo dele. Por que que Jesus não... os caras conheciam da lei, gente. Por que que Jesus não escolheu nenhum fariseu, mas escolhe lá pescador? Escolhe um cobrador de impostos, que era o tipo de gente mais mal vista da época. Por quê? Porque aqueles homens eram ensináveis. Eles poderiam ser moldados pela palavra. E uma relação de confiança poderia ser construída. Então, discipulado envolve essa interdependência, mas envolve também, meus amados irmãos, seleção. Seleção. A gente precisa aprender os princípios de seleção que estão em Cristo e espalhados em todo o Novo Testamento. Daí o apóstolo Paulo diz assim: então, aquilo que eu fiz com você, você vai separar alguns homens e você vai caminhar com esses homens, transmitindo para eles, para que esses homens sejam capazes de quê, gente? De transmitir a outros. Então, olha a coisa. Qual que é o tema desse congresso aqui, dessa conferência? Qual que é? Pois é, agora deixa eu te dizer uma coisa. Aqui você está vendo 4 gerações. 4 gerações. Paulo, que foi discipulado. Quem discipulou Paulo? Vamos pensar daqui a pouco. Timóteo, que agora deveria fazer o mesmo com outros homens, e esses homens serem capazes de fazer com outros homens. Olha que coisa tremenda. E aí vem aqui essa terceira característica, além de ser uma relação de interdependência, além de ser um processo que requer seleção, também é algo exponencial. Exponencial. Tem muita gente que acha que Jesus errou, ele só não tem coragem de dizer. Deve achar que Jesus errou. Por quê? Jesus tinha multidões querendo seguir ele, mas ele separa 12 para andar muito mais tempo com os 12. Você já parou para pensar nisso? Ele está fugindo muitas vezes das multidões para ficar com os 12. E a gente está correndo atrás das multidões para não ficar com ninguém. Não é? Jesus deve ter errado. Olha os caras que ele arrumou. O grupo de discipulado de Jesus, ele foi tão eficiente no início, que um traiu, um negou e o resto fugiu na hora H. Jesus deve ter errado. Tem muita gente que trata Jesus como se ele tivesse errado, porque investe o dinheiro, a energia, um monte de coisa em eventos, em tudo, menos em andar e investir o coração na vida de outros discípulos. E tem tanta gente que acha que Jesus errou, que ele acha que a gente tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. A igreja tem que ter ministério de família, ministério de louvor, ministério de casais, ministério com pré-adolescentes, ministério com adolescentes, ministério com crianças, ministério do berçário, ministério com a terceira idade, ministério...
E vai. A igreja tem que ter agenda para isso, para aquilo, e vai. A igreja tem que gastar nisso, e vai. Não estou dizendo que nada disso é ruim, tá, irmãos? Lá na minha igreja tem vários ministérios. Nós não temos sede própria, mas nós reformamos um lugar que era uma fábrica. Não estou dizendo isso. Mas muitos devem achar que Jesus errou, porque fazem tudo isso, menos o que Jesus mandou fazer. Qual foi a ordem de Jesus para a igreja? Ide por todo mundo, criai corais para o meu louvor. Não tem na Bíblia. Ide por todo mundo, façais ministérios eficientes com as gerações. Não tem essa ordem. Ordem de Jesus, objetiva, clara. Vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Então a gente pode fazer tudo isso, mas nós precisamos cumprir com primazia a ordem que nos foi dada, que é fazer discípulos. E a pergunta é, os discípulos que ouviram isso, eles sabiam do que Jesus estava falando? Sabiam. Por quê? Porque eles foram discipulados pelo Senhor Jesus. Então eles sabiam. Por que a gente não sabe? E eu vou contar um pouco da minha história daqui a pouco, na parte final nossa. A gente não sabe porque a maioria aqui nunca foi discipulada. Porque as igrejas abandonaram o discipulado há décadas. Então há um grande problema. Quando nós falamos de discipulado, nós estamos falando que nós precisamos resgatar algo que se perdeu. E que é ligado à essência da igreja. Não é uma coisa periférica, não é uma coisa qualquer. É a ordem que nos foi dada. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: faça com outros o que eu fiz com você. E que eles sejam capazes de fazer a outros. E isso se torna exponencial. Então não vou mentir para os irmãos não, viu? Em nome de Jesus não vou mentir não. Tem que começar pequeno. Tem que começar pequeno. Jesus começou com 12. Você tem que começar menor. Sabe por quê? Porque Jesus estava de tempo integral no ministério, você não está. E mesmo nós pastores, nós precisamos discipular, mas nós também temos outros compromissos. Outra coisa, Jesus não era casado e não tinha filhos. Pastor, chegou uma irmã em mim e falou assim: pastor, discipulado é comigo. Você é, minha irmã? Estou discipulando 18 mulheres. Eu falei assim, mesmo, irmã? 18? Eu falei, essa irmã é boa mesmo, né? Que Jesus, discipulou 12, a irmã está discipulando 18. Então tem que começar pequeno, para ser profundo. Discipulado é algo que precisa ser profundo. E aí a gente pode começar a pensar grande. Por quê? Porque começa pequeno para ser profundo, mas tem um desenvolvimento exponencial. Paulo diz, eu fiz isso com você. Paulo fez com outros também, fez com Lucas e outros discípulos. Não foi só com Timóteo, fez com Tito. O que eu fiz com você, faça com outros, Timóteo. Agora pense, Timóteo agora vai multiplicar, ele vai discipular alguns homens. E esses homens têm que ser capazes de quê? Multiplicar. Fazer com outros o que Timóteo iria fazer com eles. Então aquilo que começa pequeno vai se multiplicando e multiplicando. Não é soma, é multiplicação. Então é um crescimento exponencial. Só que dá trabalho, começa pequeno e no início parece lento. Um outro irmão chegou para mim e falou assim, Jean,
A igreja precisa muito de discipulado. Então eu desenvolvi um método de discipulado que em 6 meses eu preparo o cara. Foi outro que eu falei, rapaz, isso é bom, hein? Porque Jesus gastou 3 anos, o cara em 6 meses quer fazer o que Jesus fez em 3 anos. Então parece demorado, parece lento, é silencioso, mas se constrói algo muito sólido. Vou te ensinar um slogan que serve para muitas áreas da sua vida, viu? Eu tenho uma camiseta com isso escrito, eu gosto de andar com ela, porque eu chego nos lugares, logo alguém fala assim, ó, isso aí é interessante. Aí é uma deixa para a gente falar do Evangelho, né? Então repete comigo. Eu não sou muito desses pastores que ficam assim, ó, repete comigo, irmão. Mas hoje você vai ter paciência. Posso ouvir um amém, irmãos? Eu acho que tem uns 2 presbiterianos que só falam para dentro. Mas vamos lá, a gente vai resolvendo isso, né? Repete comigo assim, ó. Pense grande. Comece pequeno. Seja profundo. Mais uma vez. Pense grande. Comece pequeno. Seja profundo. Agora eu quero ver se vocês conseguem falar sem eu repetir. Vamos lá. 3, 2, 1. Isso. Qual que é o nosso objetivo? Fazer discípulos de todas as nações, pensando grande. Mas a gente começa pequeno para ter profundidade. É essa a intencionalidade que a gente tem que ter. E aí nós vamos gerar relacionamentos de dependência quanto a Deus e interdependência em relação a nós. Nós vamos ter relacionamentos onde nós veremos também toda essa vida fluindo e nós vamos perceber com toda clareza esse processo, diríamos assim, dinâmico de intencionalidade, e isso irá com o tempo se multiplicar, multiplicar e multiplicar. E aí o apóstolo fala assim, por isso então, Timóteo, seja como um soldado, entende a sua missão. Um soldado sabe o que ele tem que fazer. O soldado para tudo para cumprir a missão dele. Você tem que ser assim. Então você vai fazer discípulos. Foque nisso, Timóteo. Não abra mão, seja como um soldado, cara. Agora também seja como um atleta. O atleta, ele tem regras. O atleta tem disciplina. Tenha disciplina. Se dedique a isso, de maneira a não quebrar as regras, os princípios. E você, meu querido, pense, você é como um lavrador. O lavrador é aquele que desfruta primeiro dos frutos do que ele plantou. Então faça isso, porque você vai colher os frutos. Você vai ser o primeiro que vai colher à medida que você fizer isso com esses homens. Então pensa nisso, cara. Não deixe isso de lado. O Senhor vai te ajudar a entender todas estas coisas. Todas estas coisas. E eu creio que o Timóteo fez. Sabe por que eu creio que ele fez? E não só ele, muitos outros fizeram? Porque nós estamos aqui. Porque nós estamos aqui. Séculos depois. Você é um seguidor de Jesus. Você conhece o Evangelho de Jesus. Homens e mulheres que foram sendo discipulados no decorrer dos séculos. Atravessaram os mares para que chegasse até nós o Evangelho de Cristo. Por isso que eu sei que deu certo. Então Jesus errou em alguma coisa? Não. Jesus teve o plano perfeito. Quando alguém disser para você que prioridade da igreja não é discipulado, você pode responder para essa pessoa, Jesus é o Senhor da igreja. Então eu vou te dar 3 motivos para você ver que é prioridade. Primeiro, Jesus discipulou. Alguém tem dúvida aqui que Jesus discipulou? Não, todos nós sabemos disso. Segundo, Jesus não tinha plano B. Você vê algum plano B? Ele apostou tudo, toda a sua vida. Toda a sua vida. E terceiro, ele mandou fazer. Você quer mais motivo? Você quer mais motivo para se engajar? Para valorizar? Para colocar isso como uma missão de um soldado?
para repensar a sua disciplina de tempo como um atleta e para esperar em Deus, como um lavrador, os frutos que nascerão disso. Entende, meus amados? Mas há uma história que pode passar despercebida, uma história linda, que a gente pode entendê-la a partir de um versículo que está aqui em 2 Timóteo, lá no capítulo 4, verso 11. Aqui ele já está se despedindo. Mais uma vez ele fala de pessoas que o abandonaram. Mas aí no verso 11 do capítulo 4 ele diz assim: apenas Lucas está comigo. Vamos lembrar que Lucas é o historiador e médico que escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu também Atos dos Apóstolos. Aí ele diz assim: traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Antes de eu explicar o quanto isso aqui é significativo, uma pergunta. Depois de Jesus, quem foi o maior discipulador do Novo Testamento? Paulo? Alguém tem outra opinião? Vamos lá, depois eu vou dar minha opinião. Quem é esse Marcos que Paulo diz assim para Timóteo? Me traz Marcos, porque ele é útil ao ministério. Essa história começa lá atrás. Vocês lembram que em Atos 9, o apóstolo Paulo se converte. Até então a gente vê ele sendo chamado de Saulo, não é? Ele se converte. E ele começa a ter problemas, porque como ele era um perseguidor da igreja, o pessoal está com medo dele, inclusive os apóstolos de Jerusalém. Então é necessário que um homem muito respeitado, que a Bíblia descreve como um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cujo próprio nome significava encorajador, foi necessário que esse homem, que a gente conhece como Barnabé, investisse na vida de Saulo. Ele vai lá, defende Saulo, junto aos apóstolos em Jerusalém, investe no ministério dele. Inclusive, anos depois, Barnabé vai para Antioquia, e lá o ministério era muito grande. Nessa época, Saulo estava tirando umas férias. Estou brincando, gente. Mas tinham alguns anos passados e Saulo estava em Tarso. Barnabé vai lá, atrás dele, traz ele, fala assim: você vai caminhar comigo lá em Antioquia, você vai me auxiliar, nós vamos trabalhar juntos naquela igreja. Então, se alguém te perguntar, mas quem discipulou Paulo? Você tem a resposta. Quem discipulou Paulo foi um tal de Barnabé. Aí o Espírito Santo, de vez em quando, tem umas ideias que nem todo mundo concorda. E o Espírito Santo teve uma ideia. Quando a igreja de Antioquia estava 1000 por hora, líderes, gente que foi discipulada, trabalhando e tal, o Espírito Santo fala assim: separai para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho confiado para eles. Ou seja, o Espírito Santo falou: me dá os 2 principais líderes que eles vão fazer viagem missionária. Quando o Espírito Santo fala, gente, só tem uma coisa para a gente fazer: obedecer. Por isso, quando um irmão chega para mim e diz assim: pastor, eu vim aqui porque Deus falou comigo. Aí eu vejo que o cara está fazendo uma besteira. Eu falo assim: irmão, você tem certeza que foi Deus que falou com você? Se ele fala assim para mim: tenho, pastor, Deus me falou isso. Eu falo assim: então acabou, não tem o que dizer, vai. Muito cuidado quando você diz: Deus falou, porque se Deus falar, você tem que fazer. E aí eles obedeceram, fizeram a primeira viagem missionária. E nessa primeira viagem missionária, Barnabé, que com certeza naquele momento liderava, resolve levar o sobrinho dele, João Marcos, na primeira viagem missionária. Isso aí você pode ver narrado lá, capítulo 11, 12, 13, 14, 15 de Atos.
Só que a gente não sabe o porquê. O João Marcos fica na primeira etapa da viagem. Mal começou a viagem, ele pula fora. Cai fora do barco. E Barnabé e Saulo continuam. Beleza, foi uma bênção a viagem, muitas igrejas plantadas, conversões. Você já viu como que é uma bênção quando vem um missionário contar os resultados, né? Eu fui para tal lugar, Deus abençoou, a igreja toda fala aleluia, glória a Deus, e vai por aí. Pois é, resolvem fazer uma segunda viagem missionária para fortalecer as igrejas que haviam sido plantadas. Só que agora a coisa tem um problema. João Marcos quer ir. E Barnabé fala, vamos levar. E Paulo fala, de jeito nenhum. E Barnabé insiste, vamos levar o João Marcos. E Paulo fala, não, ele ficou no meio do caminho. E a Bíblia diz que houve tal dissensão entre Paulo e Barnabé. Então, quem tem essa visão romântica na igreja, tudo harmonia, paz. Gente, Paulo e Barnabé brigaram. Então, de vez em quando, a igreja a gente tem uns negócios assim meio complicados. Não é? E aí a Bíblia diz que houve tal dissensão entre eles, que Paulo tomou consigo Silas, foi, e Barnabé pegou João Marcos e foi para outro rumo. Não dá para a gente caminhar junto mais. Olha só. Passam-se os anos. A gente não conhece muito a trajetória de Barnabé a partir dali. Porque Lucas, que é o historiador, andou com quem? Com Paulo. Então Lucas narra, a partir dali, toda a saga que ele viveu com Paulo, que ele ouviu de Paulo. Por isso a gente não tem no livro de Atos a continuidade do ministério de Barnabé, mas ele continuou o ministério. Mas a gente chega nesse versículo aqui e nós temos Paulo que está sozinho, perto de morrer, fazendo a seguinte declaração: me tragam Marcos, ele me é útil. Além da gente conhecer essa história de Marcos, o que nós sabemos mais sobre ele? Marcos, que foi discipulado por Barnabé, foi o escritor do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho escrito. Vocês sabiam disso? E por que nós sabemos disso? Porque Mateus e Lucas usam como base, uma das suas fontes, o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E os outros dois são tão parecidos com o Evangelho de Marcos, que é por isso que os 3 primeiros evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles são semelhantes. Qual que é a base, então? Evangelho de Marcos. Que Marcos é esse? O João Marcos, que pulou fora na primeira viagem missionária e que Barnabé falou assim, mas eu não vou deixar esse menino, eu vou continuar caminhando com ele. Então vai, Paulo, vai, que eu vou aqui continuar com ele. Muitos estudiosos acreditam que Marcos foi um grande auxiliar do apóstolo Pedro. E eles entendem que Marcos escreve o Evangelho porque ele auxiliou Pedro. Então, na verdade, qual que é a fonte primária de Marcos? Provavelmente as narrativas de Pedro. E por que nós sabemos que Marcos foi importante? Porque se você pegar as cartas de Pedro, 1ª e 2ª Pedro, você verá que Pedro ainda continua sendo analfabeto no sentido de escrita. E nós cremos, tudo indica que João Marcos era a pessoa que Pedro narrava a epístola e João Marcos escrevia. Barnabé
discipulou João Marcos. Barnabé discipulou Paulo. Quantos versículos na Bíblia existem escritos por Barnabé? Nenhum. Quantos versículos, capítulos e livros do Novo Testamento têm a influência do ministério de Barnabé? Entende? Então, para mim, depois do Senhor Jesus, o maior discipulador no Novo Testamento chama-se Barnabé. Ele investiu em João Marcos, ele investiu em Paulo. Passaram-se os anos, agora Paulo está preso. E o que nós vemos a história mostrar? Que aquele investimento de Barnabé na vida de João Marcos foi algo tão poderoso e profundo que agora o próprio apóstolo Paulo, que não queria que João Marcos fosse na segunda viagem, ele diz: me traga João Marcos, ele me é útil, ele me é útil. E atrás está a figura de um homem chamado Barnabé, que discipulou, que selecionou, que andou com esses caras, que pagou um preço por eles. E nós temos o impacto do que ele fez, porque Jesus havia feito. Alguns dizem que provavelmente Barnabé era um dos 70. Vamos lembrar que Jesus tinha 12 discípulos, mas havia um grupo de 70 com quem ele também caminhava um pouco mais. E Barnabé era tão respeitado, que até quando Paulo fala de um erro que ele cometeu, está lá em Gálatas, ele fala assim: Pedro pisou na bola. E o próprio Barnabé concordou com ele. Agora você pensa, ele está falando de Pedro e Barnabé. E ele está dizendo assim: e até Barnabé, meu Deus do céu, aquele homem errou. Olha a consideração do coração de Paulo por Barnabé. Até quando vai falar que ele não concordou com Barnabé, ele diz assim: até ele errou. Está lá em Gálatas. Pastor, onde que está? Como é que é isso aí? Não, você lê Bíblia, gente. Lê Bíblia. Vai lá em Gálatas, pesquisa, que você vai encontrar o que eu estou te dizendo. Irmãos, se nós queremos prevalecer como igreja nesses tempos difíceis, nós temos que resgatar o discipulado. Nós temos que ter intencionalidade. Nós temos que investir na vida das pessoas com profundidade. Nós temos que, de fato, selecioná-las. Nem todos são discipuláveis. Nós temos que investir naqueles que são ensináveis, naqueles que estão abertos a viver essa interdependência, naqueles que estão dispostos e famintos no sentido de quererem mais de Deus. E não importa onde elas estão, porque discipulado é isso, discipulado é mover as pessoas. Alguns precisam ser movidos da descrença para a crença, outros nós temos que ajudá-los da crença para a maturidade, outros nós temos que ajudar da maturidade para se tornarem pessoas de influência, para que depois tudo isso possa ser reproduzido e reproduzido e reproduzido. Chegou o tempo de nós entendermos como nós vamos impactar essa atual geração. E nós só conseguimos impactar essa atual geração se a gente resgatar o modelo de Jesus e dos apóstolos. Não pense você que as pessoas vindo no domingo assistir um culto e passando a semana no Instagram, no Face, assistindo a séries, que isso é o suficiente para que elas cresçam, amadureçam, sejam firmes na fé. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão.
se elas não tiverem vida devocional, se elas não tiverem um ambiente onde elas estão tendo o coração trabalhado e tratado, se elas não tiverem exemplo dado por um discípulo mais maduro, se elas não caminharem juntos com outras pessoas em Cristo, ouça o que eu estou dizendo. Um culto pode ser o Hernandes Dias Lopes, o Jeremias Pereira, o Augusto Nicodemo, você escolhe aí quem você acha mais top. Ele pode pregar para você domingo após domingo. Você não verá uma igreja madura. Não verá. Porque isso é insuficiente. Isso é poderoso, isso é importante, mas é insuficiente. E por não discipular, nós estamos perdendo muita gente das novas gerações. Muita gente. Eu queria que você abaixasse a cabeça. E diante de tudo que você ouviu, eu queria que você se perguntasse. Ou, na verdade, perguntasse ao Senhor: Senhor, por que é tão importante discipular? Fale isso com o Senhor. Senhor, por que é tão importante discipular? Agora faça uma segunda pergunta. Senhor, por que eu devo me envolver? Por que eu devo me envolver? Senhor, nossa gratidão por permitir-nos ouvir Tua voz, nossa gratidão por confrontar-nos na nossa prática de vida cristã. Obrigado porque, se isso está acontecendo, é porque há um mover do Senhor sobre nós nesses dias, há um desejo Teu de usar esta igreja e irmãos amados que estão conosco para transformar essa geração. Nós sabemos, ó Pai querido, que aquilo que muda a nossa vida não são as coisas que anotamos, que escutamos, mas as decisões que tomamos. Conceda-nos a graça da convicção e de decisões que reflitam a vontade do Senhor de acordo com aquilo que acabamos de ouvir. Eu oro pelos líderes aqui da Pipo, os presbíteros, diáconos, os líderes dos nossos grupos. Eu oro a favor da igreja do Senhor aqui, pelos irmãos líderes das demais igrejas que estão conosco. E eu peço ao Senhor, meu Deus, que possa haver um realinhamento de propósito, um reajuste, não apenas das nossas agendas, mas do nosso coração, dos valores, para que sejamos eficientes
sejamos impactantes, e para que possamos, ó Deus, no dia final, apresentar pessoas maduras ao Senhor. Quando formos provados pelo fogo, ou as nossas obras, que possamos ver frutos. Então livra a nós aqui na primeira igreja presbiteriana de Uruaçu, e também os demais irmãos, de queimarem as suas energias, de se esgotarem com coisas secundárias, terciárias, que por vezes sufocam e abafam aquilo que é essencial, que o Senhor nos chamou para fazer, o discipulado. Nos ajude aqui, Senhor, te peço, como pastor desta igreja, a ter a sabedoria necessária, a saúde necessária, junto com os presbíteros da igreja, e a coragem necessária, para que a gente possa ir realinhando a vida da igreja, de tal forma que haja espaço, que haja oportunidades para um desenvolvimento mais profícuo, mais eficaz, mais profundo, de caminhar com gente, de valorizar gente, de ministrar ao coração por meio da palavra, da vida, de valores construídos. E assim, à medida que as coisas caminharem na vida de alguns, que isso venha a se multiplicar, e que, ó Deus, a igreja presbiteriana aqui se torne modelo cada vez mais para tantas outras igrejas e famílias aqui na nossa região. Faça isso com os irmãos de Campo Norte, Goianésia, Niquelândia e aonde mais o Senhor desejar. Eu peço ao Senhor perdão, como líder dessa igreja, pelas vezes que falhamos e não valorizamos essa grande comissão e essa ordem, e permitimos tantas coisas acontecer, que sugou a nossa força, que nos fez fazer tantas coisas, e muitas delas sem nenhum resultado efetivo, a não ser um momento, uma lembrança, fotos, vídeos, posts. Tenha misericórdia de nós e nos ajude a pensar grande, a começar pequeno e a ser de fato profundo, e ser instrumentos teus para tirar pessoas da descrença para a crença, da crença para a maturidade, e da maturidade para o desenvolvimento efetivo no teu reino, no exercício de ministérios, de liderança, enfim. Pedimos isso a Deus por bondade e misericórdia, e assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém.